Internacional, ó Internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre, de 1927. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1927 foi a 18ª edição desta competição municipal. Foi disputado no sistema de pontos corridos, de turno e retorno, entre as melhores equipes filiadas à Associação Porto Alegrense de Desportos, a APAD. As partidas foram disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão e poderia disputar o Campeonato Gaúcho, organizado pela Federação Rio-Grandense de Desportos, FRGD. Participaram neste ano da competição os seguintes clubes: Esporte Clube Cruzeiro, Esporte Clube São José, Futebol Clube Porto Alegre, Grêmio Futebol Porto Alegrense, Esporte Clube Americano e Esporte Clube Internacional. O Internacional fez sua estreia contra o Americano, no dia 17 de abril de 1927, no campo da Rua Larga. O Americano era considerado favorito nas rodas esportivas dado o bom preparo do seu quadro de jogadores. O Inter foi a campo com Müller, Grant e Gilberto, Ribeiro, Lampinha e Paulo Anis, Barros, Nenê, Donaldo Ross, Veiga e Gatti. Foi um jogo magnífico. A atuação do Internacional foi brilhante. Conquistou uma vitória espetacular de 6-1. E ainda teve 3 gols anulados por impedimento. Marcaram para o Internacional Ribeiro, Nenê, 2 gols, Barros, 2 gols e Veiga. Fagundes foi o autor do gol do Americano. Na segunda partida, o Internacional recebeu o Cruzeiro na Chácara dos Eucaliptos, no dia 1º de maio de 1927. O Inter era franco favorito para ganhar a disputa e estava escalado com Müller, Grant e Gilberto, Ribeiro, Lampinha e Paulo Anis, Nenê, Barros, Donaldo Ross, Veiga e Gatti, que foi substituído por Miro Vasquez, primeira substituição oficial registrada do Inter. Apesar da superioridade colorada, o Cruzeiro jogou de maneira heróica. O resultado do encontro foi um empate justo e bem merecido de 2-2. Se de um lado aparecia uma linha de ataque formidável do Inter, do outro sobressaiu-se uma defesa épica do Cruzeiro. Foi uma partida empolgante. No primeiro tempo não tivemos gols. Mas no segundo, Ribeiro e Nenê marcaram para o Inter, e Torres marcou os 2 gols cruzeiristas, arrancando o empate aos 40 minutos do segundo tempo. O terceiro jogo foi o Grenal 24, disputado no dia 8 de maio de 1927, na Chácara dos Eucaliptos. Grande foi o público para assistir este espetáculo onde não havia favoritos. O Inter estava escalado com Müller, Gilberto e Grant, Ribeiro, Lampinha e Paulo Anis, Nenê, Veiga, Donaldo Ross, Miro Vasquez e Barros. O jogo foi considerado magnífico. O primeiro tempo foi muito disputado e com Ross marcando o único gol que deu a vantagem para o Inter. Na segunda metade da partida, ora é o Grêmio, ora é o Internacional que atacava, verificando-se boas tiradas dos zagueiros. Até que Miro marcou o segundo gol colorado. O Grêmio reagiu e Telêmaco empatou a partida marcando 2 gols. Mas Ribeiro dá números finais ao placar de 3-2 para o Internacional. Na quarta partida, o Internacional saiu para enfrentar o São José, no Campo da Floresta, no dia 15 de maio de 1927. Pouco se sabe sobre esta partida. O Inter jogou com Müller, Grant e Gilberto, Ribeiro, Lampinha e Paulo Anis, Darcy, Nenê, Donaldo Ross, Olímpio e Barros. Tivemos a vitória colorada com um placar de 0-2. Os gols foram de Nenê e Barros. No quinto jogo, o Internacional enfrentou o Futebol, na Chácara das Camélias, no dia 22 de maio de 1927. Foi grande o público que compareceu para assistir a partida que fechou o primeiro turno do campeonato. O Inter estava organizado com Müller, Grant e Gilberto, Ribeiro, Lampinha e Paulo Anis, Darcy, Nenê, Donaldo Ross, Veiga e Miro Vasquez. O jogo foi bom, apesar de não ter muita técnica.
O Fuzzball esteve extraordinário na defesa e aguentou heroicamente as investidas coloradas. A qualquer momento parecia que o Inter iria ganhar, mas a defesa alviverde conseguiu sustentar um empate em 0-0. O segundo turno, sexta partida, começa com o Grenal 25. Foi no dia 12 de junho de 1927 na Baixada. Enorme foi o público para esta partida. O Internacional entrou em campo para disputar esse clássico do futebol porto-alegrense com Müller, Gilberto e Grant, Ribeiro, Lampinha e Paulo Anes, Nenê, Veiga, Donaldo Ros, Miro Vasquez e Barros. Foi uma grande partida. Veiga, aos 8 minutos, abre a contagem para o Inter. O Grêmio tentou reagir, mas esbarrou na forte defesa do Colorado, que esteve num dia inspirado. Barros, com um chute forte e bem calculado, amplia para o Inter e leva ao delírio da torcida presente. Mas os tricolores não se entregam e Domingos diminui para o Grêmio ainda no primeiro tempo. Na volta para a segunda etapa, o jogo foi ainda melhor e com uma superioridade gremista nos primeiros minutos. Mas logo o Inter voltou a se recompor e equilibrou o jogo. O capitão Barros dá os números finais da partida, 1-3 para o Internacional. Na sétima partida, o Internacional recebeu o Americano, no dia 19 de junho de 1927, na Chácara dos Eucaliptos. Foi um belo jogo muito disputado. O time do Inter era Müller, Grant Machado, Ribeiro, Lampinha e Paulo Anes, Nenê, Veiga, Donaldo Ros, Miro Vasquez e Barros. O Internacional abriu o placar com Ribeiro, mas o americano empatou ainda no primeiro tempo com Fagundes. Na segunda etapa, Nenê voltou a colocar o Colorado na frente. Mas daí surgiu a figura de Totti, que desequilibra para o americano, marcando 2 gols, sendo um golaço onde dribla 2 adversários e fecha a conta em 2-3 para os visitantes. No oitavo jogo, o Internacional foi enfrentar o Cruzeiro no Caminho do Meio no dia 26 de junho de 1927. O Colorado estava esquematizado com Müller, Tito Arregui e Miro Vasquez, Ribeiro, Lampinha e Paulo Anes, Darcy, Nenê, Donaldo Ros, Veiga e Barros. A partida foi considerada ruim e muito violenta. Ribeiro abriu o placar para o Inter aos 15 minutos e assim terminou o primeiro tempo. Na segunda etapa, logo nos primeiros minutos, Ribeiro voltou a ampliar para os colorados. O Cruzeiro reagiu e conseguiu empatar a disputa com Nestor, de pênalti, e João. Mas o brilhante Ribeiro, aos 28 minutos, deu a vitória para os colorados, marcando seu terceiro gol na partida e fechando o placar. Cruzeiro 2 e Internacional 3. Na nona partida, o Internacional recebeu o Fuzzball, na Chácara dos Eucaliptos, no dia 10 de julho de 1927. A partida foi cercada de expectativas e teve um bom público. Para o Inter estava em jogo o título do campeonato, e para o Fuzzball, a luta para evitar o rebaixamento. Os colorados entraram em campo com Müller, Gilberto e Machado, Ribeiro, Lampinha e Paulo Anes, Darcy, Nenê, Donaldo Ros, Veiga e Barros. O jogo foi bom, e com os dois times disputando com ardor e entusiasmo. O Fuzzball abriu a contagem aos 12 minutos com Nenel, que aproveitou uma bola largada pelo goleiro colorado. O Inter não desanimou e Nenê empatou cobrando uma falta perto da área dos visitantes, e com esse resultado terminou o primeiro tempo. Na segunda metade, Ribeiro marcou de cabeça o segundo gol colorado. O Fuzzball voltou a empatar com um belo chute de Dante Marrone. A partir daí, o Inter mostrou mais calma e técnica e dominou o jogo marcando mais 3 gols, com Ribeiro, Darcy e Barros. Vitória de 5-2 para o Internacional. Fechando o campeonato, 10ª disputa, o Internacional jogou contra o São José, na Chácara dos Eucaliptos, no dia 17 de julho de 1927. O Inter entrou em campo escalado com Müller, Gilberto e Grant, Ribeiro, Lampinha e Veiga, Darcy, Nenê, Donaldo Ros, Barros e Miro Vasquez.
O jogo foi considerado um pouco violento, principalmente por parte do São José. Ross abriu o placar com um gol de cabeça, após a cobrança de um escanteio, e esse foi o único gol do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Zequinha empatou com um gol de Odorico aos 15 minutos. O Inter reagiu com força e marcou 2 gols logo em seguida com Ross e Ribeiro. O juiz marcou ainda um pênalti para o Inter que Ribeiro cobrou marcando novamente. 4-1 para os colorados, fechando com chave de ouro a sua despedida do torneio. E na classificação final do Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1927, o Internacional foi o campeão. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o... Foi uma campanha maravilhosa. Fez 16 pontos em 10 jogos. Conquistou 7 vitórias, teve 2 empates e apenas uma derrota. Marcou 30 gols e sofreu 14, ficando com um saldo de 16 gols. E com essa grande conquista, o Internacional ganhou o direito de disputar o Campeonato Gaúcho de 1927. Pela primeira vez na história, o Inter disputou um gaúcho. Veremos como foi esta competição no próximo vídeo. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!